Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, governador Eduardo Leite. Em nome de todo o LIDE, agradecemos e muito o seu tempo para conversar conosco aqui nessa tarde. Boa tarde, Luiz Fernando Furlan e membros que participam aqui do debate. Meu nome é João Doria Neto e damos início a mais um LIDE Live do Grupo de Líderes Empresariais. Hoje com a participação do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que falará sobre o tema cenário atual nos estados, no estado do Rio Grande do Sul, no caso, e medidas em defesa à vida e à economia. Participam conosco nesse debate o Eduardo Fernandes, presidente do LIDE Rio Grande do Sul, o Stefani Engelhard, vice-presidente do Carrefour, e o ministro Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE, que ao meu lado fará a moderação dessa live. Vocês já conhecem, os que nos assistem já conhecem a dinâmica, mas eu repito aqui, o governador Eduardo Leite fará a sua apresentação inicial, discorrendo sobre o cenário atual no Rio Grande do Sul e as medidas e iniciativas que estão sendo implementadas lá. E, em seguida, passamos para as perguntas dos empresários presentes e as perguntas enviadas por todos os filiados do LIDE que nos encaminharam. Você que nos assiste, mande sua pergunta. Muito importante que você interaja nesse debate, mande sua colocação, sua pergunta, através da caixa de diálogo que fica embaixo do player aqui da live. Coloque o seu nome e empresa, por favor, junto com a pergunta, que vamos direcionar ao nosso convidado de hoje. Dando prosseguimento, eu convido nosso chairman do LIDE, sempre ministro Luiz Fernando Furlan, para fazer sua saudação. E após, eu retorno a palavra comigo e passo ao governador Eduardo Leite. Furlan, boa tarde. Boa tarde a todos, em especial ao nosso governador Eduardo Leite, retornando a uma reunião do LIDE, porque já esteve conosco algumas vezes, e numa circunstância totalmente diferente. E o Rio Grande do Sul é um dos estados mais importantes do Brasil e tem um papel de protagonista em diversos setores, alguns deles essenciais, como é a produção de alimentos. Eu acompanho de perto o andamento dessa pandemia em vários municípios do Rio Grande do Sul por um interesse meu pessoal e vejo quão grande está sendo a luta para manter esses canais de produção e distribuição ativos no momento em que o Brasil precisa muito dos suprimentos gaúchos. Então, com isso, de novo, as boas-vindas ao governador Eduardo Leite e espero que nós tenhamos uma sessão muito produtiva e principalmente participativa nesse encontro. Obrigado, Furlan. Passo a palavra também ao Eduardo Fernandes, presidente do LIDE Rio Grande do Sul, que possa fazer sua saudação ao governador e aos que nos assistem. Eduardo, por favor. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, governador Eduardo Leite. Primeiro, eu agradeço por ter aceitado o nosso convite de falar nessa live nacional do LIDE e mostrar as boas práticas que estão sendo implementadas aqui no Rio Grande do Sul, com um diálogo, conseguindo fazer um planejamento que possa mitigar os impactos da saúde e também da economia do Estado. Isso já vem sendo feito desde o início do seu governo, através da aplicação das reformas importantes para o custo fixo do Estado, para melhorar a competitividade do Estado, e agora, nesse cenário de pandemia, também vem sendo muito bem organizado junto à sociedade civil organizada e também aos outros poderes. Então, agradeço, governador, por estar aqui conosco, que possa explanar todo esse planejamento e o que tem sido feito dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Obrigado, Eduardo. Então, dando sequência, eu lembro que nós estamos ao vivo para todos os filiados do LIDE, no Brasil e nas unidades internacionais, que representam mais de 1/3 do PIB privado brasileiro. Portanto, é uma parcela significativa do setor produtivo que nos acompanha aqui, e muitos deles do Rio Grande do Sul, qual eu também peço que engajem e mande suas perguntas ao governador Eduardo Leite.
E, governador, reforço que o canal é muito oportuno para informar a todos o cenário atual do seu estado e comunicar as iniciativas que têm dado resultado por aí. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Por favor, governador. Boa tarde a todos, é um prazer poder estar conversando com o Lide. Boa tarde ao Johnny, boa tarde ao Furlan, ao Eduardo Fernandes. Quanto tempo eu tenho na minha apresentação inicial aqui, Johnny, por favor? Governador, pode ser de 10 a 15 minutos. O senhor, a seu critério, quanto tempo achar necessário para falar. Perfeito. Vou tentar ser objetivo para priorizar as perguntas, os esclarecimentos, mas é importante lembrar a todos, né, nós estamos vivendo essa crise com a qual, no Rio Grande do Sul, nós temos casos desde o dia 10 de março, portanto, nós temos cerca de 45 dias de casos no Rio Grande do Sul, e naquele momento em que começava a chegar no Brasil o coronavírus, especialmente com os dados, as informações que chegavam do resto do mundo, e ainda muito superficiais, de forma muito precária, lidando com aquelas informações e observando o que acontecia em Itália, Alemanha, França, Espanha, nos próprios Estados Unidos, e a partir do que se observava, se impôs dali, a partir daquele momento, de forma prudente e responsável, por parte de governadores e de prefeitos, uma decisão pelo distanciamento social. Sem ignorar que esse distanciamento social impunha um efeito colateral muito grave, que se abate na economia. No entanto, não podia ser outra a decisão que não fosse a de priorizar as vidas, a saúde da população, até porque, sem haver este cuidado, mostram os dados e informações, especialmente a experiência de outros países em que lideranças políticas renegaram este cuidado, logo em seguida foram forçados a rever as suas posições, talvez de uma forma ainda mais pesada e grave. Então, o controle, o cuidado, o zelo dos governantes no Brasil pode e deve ter significado, apontam os dados, a preservação de vidas e mesmo a saída mais rápido também deste distanciamento e dos problemas que inevitavelmente teriam. Eu vi um artigo esses dias que falava justamente sobre distanciamento endógeno e distanciamento exógeno, né? O exógeno, aquele que acontece por uma decisão externa, ou seja, do governo que decide, e o endógeno, aquele em que a sociedade, se nada for feito, começa a assistir diariamente dezenas, centenas de mortes, e a própria sociedade toma a iniciativa, por instinto de sobrevivência, as pessoas, de deixarem de fazer as coisas, de deixarem de sair para comprar, de deixar de trabalhar, por instinto de sobrevivência, observando um vírus que circula e que oferece risco à sua vida. Ou seja, se não fosse tomada essa decisão dos governos, poderíamos observar, pelo crescente número de afetados, de contaminados, de mortes, uma decisão da própria sociedade. E aí o governo não teria a credibilidade, a confiança, as rédeas, como nós dizemos aqui, para controlar essa situação e dar segurança à população sobre a atividade comercial, a atividade industrial, dentro de condições de segurança. Então, se impunha aquela regra do distanciamento social. Agora, passados esses 40, 45 dias, desde que nós temos os primeiros casos, nos casos como São Paulo, 2 meses, desde os primeiros casos, nós temos mais dados, mais informações. Tivemos esse tempo para preparar o sistema hospitalar, instalar campanha, compram-se equipamentos, testes, equipamentos de proteção individual, e os estados, então, têm mais estrutura e têm também os dados, as informações de como que está se comportando o vírus em cada um dos nossos territórios, no Brasil, em cada um dos nossos estados, e assim nós conseguimos, com essas informações, estruturar uma política de distanciamento mais racional, razoável, né, inteligente. É importante dizer, não se trata de ceder à pressão, não se trata de agora tomar consciência, como vi uma manifestação do presidente da República, dizia agora alguns governantes estão tomando consciência. Não se trata de tomar consciência agora, se trata de agora termos os dados, as informações que nos possibilitam
migrar para um novo processo a partir das informações que temos e que eu vou dividir com vocês logo em seguida. Mas é importante chamar a atenção, né? Eu vejo que algumas pessoas encaram o coronavírus de uma forma equivocada, que não compreendem que estamos diante de um vírus para o qual as pessoas não têm sistema imunológico, não têm imunidade em relação a esse vírus. A imunidade só virá com o contágio da população ou com uma vacina. Como a vacina leva tempo até ser desenvolvida, homologada, validada, produzida em escala e distribuída, se houver vacina, né? Claro que a gente tem uma expectativa de que tenha vacina, mas ela precisa ser desenvolvida, leva tempo até isso acontecer, então isso projeta que nós teremos que conviver com medidas restritivas em algum grau por um longo período, porque as pessoas não têm esse sistema imunológico e se permitir voltar ao normal como nós o conhecíamos antes da pandemia, isso fatalmente poderia significar expor ao contágio muita gente e sem ter sistema de saúde que dê conta, porque não é só sobre comprar equipamentos, é sobre ter profissionais, recursos humanos, né, toda uma estrutura para dar atendimento e que não estará ao alcance. A gente está fazendo um grande esforço e aumentando leitos de UTI, leitos de internação clínica, centros de triagem, mas por mais que a gente reforce, se houver um contágio em massa, esse sistema não vai suportar, então é sobre dispersar no tempo, né, e a gente vai dispersar no tempo observando cada uma das atividades econômicas com o que elas oferecem de risco de contágio e de acordo com a evolução, a velocidade que tem o contágio do vírus em cada uma das regiões do estado. Mas se me permite, Johnny, eu vou dividir aqui umas rápidas apresentações para mostrar como é que o Rio Grande do Sul está trabalhando em relação, vou me esforçar para ficar dentro do tempo aqui, dos claro, até 15 minutos. Não se preocupe, governador. Não, mas só para dividir, em primeiro lugar, alguns dados, né, para entenderem como que o Rio Grande do Sul se comporta em relação a outros estados. O Rio Grande do Sul, no contexto brasileiro, ele é um estado que tem observado uma trajetória menos intensa do que São Paulo, Pernambuco, Amazonas, Rio de Janeiro e Ceará. Se encontra naquele grupo de estados como Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Distrito Federal, que tem uma trajetória, se nós botarmos nesse painel aqui, em comparação com outros países, mais semelhantes aí ao que aconteceu em Singapura e no Japão. Dando um zoom aqui, né, nos nossos estados, a gente tem, por exemplo, que a taxa de crescimento diária, né, a gente vai acompanhando essas informações, Pernambuco, Amazonas, Ceará, Bahia, observaram uma taxa mais agressiva nos últimos dias de crescimento, e São Paulo está observando uma redução do crescimento diário, e o Rio Grande do Sul está ali abaixo, com Santa Catarina e Paraná, observando uma taxa de crescimento menor nos últimos dias. Na taxa por 100 mil habitantes, a gente viu o Amazonas, né, disparar desde o dia 5 de abril, e se tornando o estado com maior proporção em relação à população, do número de casos. A gente vê ali ainda o Ceará, Pernambuco, que são a curva marrom e a amarelo-limão, verde ali, esverdeada, que cresceram muito desde o início da primeira semana, entre a primeira e a segunda semana de abril, e o Rio Grande do Sul sempre se manteve lá embaixo, né, com 8,7 casos para cada 100 mil habitantes. Santa Catarina, que é ao nosso lado, por exemplo, tem 15,5 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. E São Paulo, ali, com cerca de 36 casos para cada 100 mil habitantes. Então, a realidade do Rio Grande do Sul apresenta uma realidade de menos intensidade, o que supõe seja devido a uma adesão da população ao distanciamento, a uma mudança de hábitos em etiqueta respiratória, em hábitos de higiene, que colabora para que nós tenhamos, além dos dados de contágio, uma taxa de óbitos também menor. Essa é o número de óbitos diários. Pois não, Furlan. Se me permite, o Rio Grande do Sul também é um dos estados mais isolados do Brasil, não é isso?
porque está no extremo sul, então o tráfego nacional também é reduzido, diferentemente de alguns outros estados. Não, claro, você pode observar. Não, você pode observar isso, por exemplo, de acordo com o estado de São Paulo, seguramente, né, se torna automaticamente um epicentro por conta das relações que estabelece com vários lugares do Brasil e do mundo, né? São Paulo, sem dúvida nenhuma, uma situação absolutamente sui generis nesse contexto, mas, por exemplo, outros estados, desde Amazonas, Ceará, Pernambuco, você vê algumas situações como, em proporção da população, o Amapá, por exemplo, que tem 64 casos para cada 100 mil habitantes, Roraima, que tem 49 casos para cada 100 mil habitantes, o Acre, que tem 25 casos para cada 100 mil habitantes. Então, o fator isolamento, me perdoe, Furlan, mas o Rio Grande do Sul não é mais isolado do que outros estados que aqui apresentam uma taxa bem superior ao do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma. E uso aqui, por exemplo, o estado de Santa Catarina, o nosso estado vizinho, que tem 15 casos, é o dobro da proporção para cada 100 mil habitantes em relação ao estado do Rio Grande do Sul. Então, com esses estados e também o número de óbitos que tem, Santa Catarina tem mais, embora seja menor do que o Rio Grande do Sul, tem mais óbitos que o Rio Grande do Sul, e o Paraná, que tem a mesma população que o Rio Grande do Sul, tem o dobro de óbitos do Rio Grande do Sul. Então, esses dados, né, conjugados, eles sim fazem supor que nós temos um sucesso que não é do governo, é da sociedade, é do povo gaúcho na adesão e no atendimento às recomendações. Por exemplo, aqui a gente vê a taxa de óbitos, né, por estados, a cada grupo de 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul tem 0,25 óbitos ali ao lado de Minas Gerais, que tem 0,24 óbitos para cada grupo de 100 mil habitantes. Então, aqui apenas para dar uma visão sobre o Rio Grande do Sul do ponto de vista da realidade que nós temos do coronavírus no estado. Dizer que nós desenvolvemos uma matriz de riscos também, que nós estamos monitorando os dados do coronavírus e também outros riscos à luz destas condições nos diversos temas: saúde, economia, emprego e renda, segurança pública, assistência e segurança alimentar, educação, infraestrutura, mobilidade e logística, classificando cada um desses dentro da possibilidade, daquela matriz que está ali ao lado, colorida, da possibilidade de ocorrerem e do impacto que eles podem ter, desde catastrófico, alto, moderado ou baixo, e na possibilidade de improvável a possível, provável ou quase certo. Para assim podermos classificar os 44 riscos que nós mapeamos, entre imperceptível, por conta de ser improvável e baixo impacto, até situação crítica, que exige medida imediata por serem aqueles que sejam prováveis, quase certos, e de impacto alto ou catastrófico. E assim, nessa matriz de riscos, nós estruturamos aqui, só para dar um exemplo a vocês, desses 44 riscos mapeados, 23 de risco crítico, 16 de riscos significativos, 5 de riscos medianos, desde a sobrecarga de serviços de saúde por alto número de pacientes hospitalizados, até riscos associados à logística da campanha de vacinação da gripe na área da saúde, na economia, emprego e renda, desde o aumento do desemprego até a falência em massa de empresas médias e grandes, desestruturação de setores diretamente afetados, segurança pública, desde as baixas no efetivo policial até o risco de subnotificação de ocorrências por dificuldades de atendimento presencial, na assistência, segurança alimentar e educação, segurança alimentar em grupos vulneráveis, até a sobrecarga de demandas de atendimento da Defesa Civil, dificuldades na realização do ensino, aprendizagem à distância, também na infraestrutura, as dificuldades de mobilidade urbana, porque o transporte coletivo é afetado e acaba reduzindo linhas, acaba reduzindo número de veículos disponíveis, até a sobrecarga de serviços de coleta de resíduos hospitalares. Todos esses riscos têm indicadores a que eles se vinculam e que nos ajudam a monitorar, né, esses indicadores, as condições daquele risco e, ao lado dos indicadores, as medidas que devem ser adotadas para evitar que esses riscos se confirmem. Então, estou dividindo com vocês que a estratégia do Rio Grande do Sul
sempre se amparem em dados, monitoramento, evidências científicas que nos ajudam a tomar as decisões aqui no Estado. E para concluir a minha apresentação inicial, nós estamos ajustando e migrando o nosso modelo de distanciamento no Rio Grande do Sul para o que chamamos de distanciamento controlado, né? Que é importante chamar atenção, não é uma flexibilização aleatória, não é abertura desordenada, não é volta à normalidade, mas sim um pacto que se busca estabelecer com a sociedade para equilibrar a prioridade à vida com a retomada econômica. É isso que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Temos todo esse projeto para um conselho que montamos com a sociedade civil, que tem representações diversas, de mais de 50 entidades, entre elas o próprio LIDE, convidado aí a fazer as suas manifestações, para que nós possamos pactuar este modelo, que só agora pode ser feito com racionalidade, como eu disse, porque agora tem histórico, agora tem base de dados, agora tem sistema de controle de leitos, que nos permite adotar essa estratégia que foca na vida, que dialoga e é transparente, busca se dar previsibilidade para os empreendedores, entendendo por que na sua região está um nível de restrição maior e qual é a perspectiva que tem aquela região de melhorar ou de piorar nesse sistema, para se planejarem as pessoas, se vão contratar mais gente, se vão comprar mais ou menos itens, de acordo com o que se projeta para a sua região, para saírem da imprevisibilidade. Segmentaremos o Estado regionalmente e cada região terá, à luz da capacidade de resposta do sistema de saúde, se é baixa, se é média ou se é alta, e o nível de transmissão nesta matriz, entre alto, médio e baixo, para identificarmos se uma região tem baixa capacidade e tem baixo nível de transmissão, ou, na verdade, pelo contrário, alto nível de transmissão com baixa capacidade hospitalar, notadamente você tem um risco alto. De outro lado, na outra ponta, uma região que tenha alta capacidade hospitalar e baixo nível de transmissão tem um risco baixo. Então, cada região receberá no sistema de bandeiras aí essas definições de risco baixo, médio, ou risco médio e risco alto, nessas regionalizações de acordo com o sistema de saúde, analisando uma série de indicadores que vão ajudar a definir, desde a capacidade de UTIs, os testes na região, a disponibilidade de equipamentos de proteção, o nível de transmissão, observando-se a taxa de crescimento de novos casos diagnosticados, a taxa de crescimento de casos hospitalizados, e também teremos a segmentação setorial, observando se um setor é de baixa relevância econômica do Estado, para o Estado até alta relevância, e se aquele setor oferece baixo, médio ou alto risco de transmissão. Estes fatores vão nos ajudar a identificar qual é a posição desse setor econômico neste gráfico e, assim, em cada uma das bandeiras, é isso que a gente quer chegar, quais são os serviços que estão liberados naquela bandeira, quais os que devem funcionar com restrições, os que vão estar vedados, eventualmente, e também quais serão os protocolos de restrições para cada um dos setores econômicos, para que todos possam prever, entender e, assim, atender a esta nova regra de distanciamento, que, no final das contas, será importante para que nós possamos atuar no local que se fizer necessário, no momento em que se fizer necessário e na proporção em que se fizer necessário. É isso que nós estamos estruturando no Rio Grande do Sul, para que nós possamos, assim, ter um sistema mais inteligente, racional, com o qual se possa conviver ao longo dos próximos meses, equilibrando a proteção à vida essencial com a atividade econômica. Era essa a minha abordagem inicial e vamos priorizar, então, as perguntas que venham aí da nossa audiência. Obrigado pelo espaço mais uma vez e cumprimentos ao LIDE pelo trabalho de sempre estar levando essas informações a quem toma decisões no Brasil em termos econômicos. Muito obrigado, governador. Johnny, se me permite, claro. Governador, nós temos associados do LIDE de diversas regiões do Brasil. E isso... Ai, caramba! E eles estão assistindo e provavelmente vão poder utilizar, se o senhor permitir, essa sua apresentação para levar às autoridades dos seus respectivos estados.
Era isso. Sem dúvida, está disponível, nós queremos ajudar, né? Eu sei que São Paulo também está fazendo algo na mesma linha, no mesmo sentido, e acho que a gente tem que compartilhar experiências. Eu mesmo já compartilhei essas apresentações nossas no início da semana para os governadores, no Fórum dos Governadores, porque não importa, nós mesmos estamos nos inspirando no mundo, na Áustria, na Alemanha, nos Estados Unidos, nas iniciativas tomadas em outros estados. Nós temos que criar condições para que a gente possa reduzir esse impacto econômico sem ameaçar a vida e a saúde dos... Perfeito, governador. Muito obrigado pela sua explanação e apresentação muito clara. Eu passo ao Eduardo Fernandes, que possa fazer a sua colocação, a sua pergunta, e na sequência já vamos abrir para as perguntas que temos recebido aqui. Eduardo, por favor. Bom, obrigado, governador, pela explanação. A gente tem acompanhado isso aqui diariamente aqui no Rio Grande do Sul, que tem sido feito pelo governo do estado. Eu quero já de pronto parabenizar e também por engajar o LIDE e as outras entidades a participarem desse processo de apoio à tomada de decisão. Isso sempre foi muito aberto pelo governo do estado. Eu também trago aqui as palavras do Daniel Randon, do César Leite, do Ambrósio Pesce, nossos filiados que te parabenizaram por essa liderança e o bom senso nas decisões equilibradas entre saúde, economia e política que têm sido feitas aqui no estado. Eu vou passar uma pergunta do César Leite, que é o presidente do Grupo Processor e nosso filiado, Johnny, que ele coloca o trabalho de contenção e adaptação frente ao desafio do Covid-19 tem sido muito bem conduzido no Rio Grande do Sul, mas existe uma enorme pressão econômica, especialmente das camadas mais impactadas da população, para retorno das atividades. Como conciliar de maneira inteligente e equilibrada os dois contextos e ainda lidar com os enormes desafios do custeio das despesas com a grande queda da arrecadação? Governador. Perfeito. É todo o nosso esforço, né? Fazer essa conciliação. O que é importante chamar a atenção é que não há essa oposição, em primeiro lugar, à vida e à economia, e não há uma oposição do distanciamento ou libera geral ou tranca tudo. Vai ter que ser de forma inteligente, como eu disse, observando, e aí existem estudos que identificam em cada um dos setores econômicos qual é o nível de interação, de contato físico que eles exigem, e quais são os protocolos que podem ser utilizados para mitigar, para reduzir essa capacidade de transmissão, de contágio dentro desses setores econômicos que vão ser estabelecidos como protocolos de restrições a serem obedecidos, que não impactem na vedação da atividade, mas que também não permitam que funcione de uma forma a expor a um risco de contágio que pode levar a uma disparada do número de infectados. Então, esses são os cuidados que devemos adotar, e é por isso que, sempre com base em evidências, nos dados, é que nós vamos tomar essas decisões. Esse distanciamento controlado, nós esperamos possa ser implementado a partir já da primeira semana de maio. O nosso esforço está integralmente neste sentido. Entendemos que há condições de fazê-lo para que a gente possa ter essa compatibilização e que as pessoas consigam ter previsibilidade. Ou seja, você vive na região norte do estado, a capacidade é boa e o nível de transmissão está na sua região funcional baixo, então nós vamos poder ter um nível de liberação maior, mas com o dedo no pulso, é a expressão que eu uso, né? O dedo no pulso, monitorando constantemente. Se tiver algum tipo de inflexão nas curvas, né? Ainda hoje pela manhã, a nossa equipe aqui de saúde, na minha reunião do gabinete de crise, me apresentou já a evolução do nosso sistema de monitoramento dos leitos. A gente espera até o final do dia, hoje, inclusive com parceria do setor privado, que eu quero também aqui destacar, né? A mobilização de várias empresas e empresários em doação de equipamentos de proteção, doação de equipamentos como os respiradores e também de doação em serviços, né, em sistemas tecnológicos que estão sendo formatados para nós
gratuitamente, de forma a melhorarmos esse processo de coleta de dados e de utilização desses dados para a análise que vão definir esta política de distanciamento em cada uma das regiões, que vai observar região a região como é que está a internação. Se você tem uma região que tem 70% de ocupação dos leitos hospitalares, mas não sai daquilo ali, não se movimenta daquilo, ela pode ser menos problemática do que uma região que tem 40% de ocupação. Está observando dia a dia uma evolução e uma taxa, uma inflexão de infecções e que gera a necessidade de nós, isso que nós estávamos discutindo hoje no gabinete de crise, levarmos um grupo da vigilância para fazer um inquérito epidemiológico e observar naquela região o que está ocasionando isso, para tomar a decisão sobre se devem se impor desde já restrições maiores. Mas aí você, como eu disse, age localmente e na proporção que se fizer necessário e somente no momento em que se fizer necessário, e não de uma forma pouco clara e transparente, como infelizmente até aqui se atuou, não por desejo dos governantes, mas por prudência. Na verdade, o que se adotou até aqui foi, na dúvida, para proteger a vida, né? Na dúvida, organiza o sistema, organiza as informações, porque se você não fizesse essa parada nessa condição de dúvida, o preço a ser pago ali na frente poderia ser muito maior. Aliás, a experiência internacional indica isso e por isso tivemos que tomar essa providência. Mas agora, com dados e informações, tomam-se providências mais razoáveis e distanciamento na medida, na proporção, no local e no tempo que se fizerem necessários. Obrigado, governador. Antes de eu passar para a primeira pergunta, parabenizar o senhor que a gente pode ver aqui que está fazendo um trabalho como governador do estado do Rio Grande do Sul, comedido e firme em cima de dados e informações precisas. E, naturalmente, a gente sabe que existe um dilema de você encontrar o equilíbrio entre o salvamento de vidas e uma recessão econômica. E muita pergunta chegando aqui para o lado econômico, qual é natural nesse momento. A primeira pergunta vem do Daniel Fabre, da SafeWeb, que pergunta se já tem uma estimativa do tamanho do impacto da crise na economia do Rio Grande do Sul. E eu emendo com mais uma pergunta que chegou, se o governo do Rio Grande do Sul recebeu pressão de algum setor para a retomada da atividade econômica. Aqui em São Paulo, nós sabemos que alguns setores são muito mais afetados que outros, portanto, fazem uma pressão muito grande em cima dos grupos de contingência do governo do estado para a reabertura. Então, essas duas perguntas, o impacto, se já tem uma previsão desse impacto e da pressão de algum setor, ou qual setor está sendo mais afetado. A pressão, evidentemente, que há, né? Eu digo, é uma pressão legítima, por um lado, há que se compreender, cada um olha a sua árvore na floresta, né? E o governador precisa olhar a floresta. A gente olha as árvores individualmente, mas todas, cada uma delas, no conjunto, no contexto da floresta. E cada um, legitimamente, briga pela sua árvore, faz a luta em relação à sua árvore. É da vida. O problema é quando, evidentemente, se misturam essas amargens legítimas de interesse específico com interesses políticos, outros, né, e começam a se confundir com pressões que vão para além do argumentos das suas perdas, buscam denegrir, depreciar ações que são feitas, como eu disse, em cima de dados, né, de evidências que se tenha. Então, tem, evidentemente, pressão, mas não é em função das pressões que nós nos guiamos. Nós não as ignoramos, ouvimos, damos espaço para que elas se apresentem. A pressão, inclusive, dos hospitais. Vejam que a gente tem uma situação sui generis aí. Nós temos um sistema de saúde que envolve muita contratualização com hospitais privados, hospitais filantrópicos, e esses hospitais, a partir do que recebem do SUS, e do que recebem do sistema privado, do sistema de saúde suplementar e das pessoas que contratam esses serviços. Então, existem hospitais que reclamam com a sua legitimidade centro de atendimento do SUS e 80% privado, que o faturamento do sistema privado caiu pela metade
por exemplo, por conta de os atendimentos chamados eletivos, aqueles que podem ser postergados, não estarem sendo feitos, né? Desde consultas, exames e procedimentos mais complexos, mas que podem ser postergados e que deixaram então de ser feitos e que reduziram a receita desses hospitais e colocam em risco, inclusive, a condição desse hospital estar disponível talvez na frente quando mais iremos necessitar. Então, você tem que observar todos esses reflexos e tomar estas providências. Eu divido também aqui nessa resposta, Johnny, o que nós temos, que também é um bom exemplo nacional, que é o nosso boletim semanal da Receita Estadual. Nós analisamos, a partir deste boletim, o desempenho, que ele é emitido toda semana, quarta-feira, o desempenho a partir das notas fiscais eletrônicas, com a emissão de notas eletrônicas no Estado, o volume, né, de notas, o valor médio diário no período comparado ao mesmo período do ano passado. Acumulado desde o dia 16 de março, de 18% de redução de volume de emissão de notas fiscais no estado do Rio Grande do Sul. Aqui a variação entre o total dos últimos 14 dias, em comparação com 2019, e a variação entre o total dos últimos 28 dias e o período equivalente em 2019. E nós temos a venda do varejo pelas regiões, né? Quais as regiões que mais estão sofrendo com redução das vendas do varejo, de 45%, né, a 13% lá no Médio Alto Uruguai, na região norte do estado. É importante também dizer o impacto na questão dos combustíveis, né, porque você tem uma redução do consumo e também houve a redução do valor do combustível, que é quase 20% da receita de ICMS do Estado. Então, você tem os dois fatores afetando nas contas públicas, mas aqui está aí o volume em litros, né, consumido, a linha em verde, o volume de gasolina comum chega a cair 27%, teve uma primeira queda de 50% lá na primeira semana de isolamento mais restritivo e acumula 27% de queda o consumo de gasolina comum. E lembra, o preço médio também vem despencando em função dos conflitos internacionais e do preço do barril do petróleo, aliado também à baixa demanda interna. Então, cai o consumo e cai o preço, isso afeta substancialmente a receita em ICMS, aqui setorizado, medicamentos e materiais hospitalares observaram um grande incremento na primeira semana, né, as pessoas fazendo seus ranchos e estoques aí para enfrentar o distanciamento, depois uma queda e agora uma volta aí ao crescimento de consumo em medicamentos e materiais hospitalares, mas os demais produtos, que são o maior volume, tiveram uma queda acumulada de 45% no estado, aqui organizado pelas mercadorias, né, diversas, as mercadorias que tiveram os top 10 aí de variações frente a 2019, e a visão setorial na indústria, uma queda acumulada de 19%, no atacado, 9,8%, no varejo, 26% de queda em relação ao ano passado. As vendas por setor industrial aqui, em arroz, suínos, produtos de limpeza, trigo, leite, aves, bovinos, enfim, nós fizemos um material bastante robusto para essa análise, que serve também como um bom exemplo de demonstração de controle, né, desse impacto. Então, é um impacto bastante forte que nós temos, sem dúvida nenhuma, e que exige uma participação do governo federal. Se não houver apoio federal, não são os governadores que pagam o preço, é a sociedade, né? Fica uma batalha política que parece, olha, o governo federal não pode ajudar os governadores têm que fazer a sua parte. Não adianta, não tem. O Rio Grande do Sul é um grande exemplo de um estado que está fazendo a lição de casa do ponto de vista fiscal. Nós caminhamos empresas às privatizações, concessões, fizemos a reforma da Previdência super profunda, fizemos uma reforma administrativa, acabando com anuênios, triênios, quinquênios, vantagens temporais, servidores, seguindo uma agenda de reestruturação fiscal de um Estado que sofre há anos com um desequilíbrio financeiro, mas o que se está vendo agora é essa queda de cerca de 20% a 25% da arrecadação do Estado,
não tem o que se faça, não tem corte de despesas possível no Estado para atender a essa queda de receita. E se não houver apoio federal, quem paga o preço é a população. Então, o socorro federal aos estados e aos municípios não é socorrer o governo, a população através do governo, para que ele mantenha a prestação de serviços essenciais à população, inclusive em saúde e em segurança pública, que não param nesse momento. Governador, você acabou respondendo 3 ou 4 perguntas que eu tinha aqui. Quais os setores econômicos mais afetados? Já respondeu. Como evitar que os governos não promovam a chamada farra fiscal? Quer dizer, a gente sabe o peso que carregou o Rio Grande no ano passado, conforme foi dito, de ajuste de conta, de reforma e tudo. E, nesse momento, onde tem um fator externo inesperado, né, praticamente interrompendo uma curva ascendente que foi aí demonstrada, inclusive de melhora de arrecadação e de atividade econômica, realmente precisa do apoio federal. Como é que está essa relação com o governo federal? Infelizmente tumultuada, e agora com os novos eventos acontecidos no dia de hoje, né, o clima político fica bastante acirrado. A gente lamenta profundamente isso no momento em que o país deveria estar buscando conciliação de enfrentamento ao coronavírus pelos problemas sanitários e de enfrentamento aos efeitos econômicos do coronavírus, da pandemia. A divisão política que se estabelece a partir da forma como está atuando a liderança do próprio presidente da República acaba tumultuando esse processo. Nós buscamos estabelecer a relação com o governo federal sempre através dos diversos ministérios com a relação republicana, independentemente de divergências políticas, atendemos uma mesma população. Não existe, eu digo sempre, um povo federal, um povo estadual e um povo municipal. Somos um só povo, né, que administrativamente nós nos dividimos desta forma para atender a um propósito de servir a essa população. O que acontece? Nós temos uma relação adequada com o Ministério da Economia, mas o Ministério da Economia argumenta ter receio de passar um cheque em branco nesse auxílio, nesse apoio aos estados e municípios. Nós compreendemos essas razões, mas faltou uma proposta na mesa do governo federal coordenando esta frente, né? E aí o próprio Congresso toma a iniciativa. Não há ausência, não há vácuo de poder, alguém vai ocupar esse espaço na falta de uma proposta adequada do governo federal, a providência. Porque precisa ser feito alguma coisa, senão o colapso dos estados e dos municípios significará um preço a mais a ser pago pela própria população brasileira. O que pode ser feito? Nós estamos disponíveis para o diálogo, para construir soluções, mas elas são urgentes, não dá para ficar esperando. Nós temos que colocar em operação um regime de socorro aos estados para que possamos manter minimamente serviços funcionando para a população, e temos utilizado, já que essa coordenação acabou sendo falha pela parte do Executivo, o próprio Congresso Nacional para o enfrentamento desse tema. Agora, é importante dizer, nós nunca compactuamos com farra fiscal. O histórico da ação do governo do Rio Grande do Sul, sob a nossa gestão, é, pelo contrário, de ajuste fiscal, de adequação das contas, a receita e as despesas, se buscar um equilíbrio. Então, nós temos enfrentado a farra fiscal e não compactuamos com a proposta que originalmente chegou-se a se tratar de liberar crédito aos estados, independentemente do rating que eles tivessem na STN, na Secretaria do Tesouro Nacional, naquelas notas dadas, né, na sua capacidade fiscal, em notas D, C, B e A, o Rio Grande do Sul na nota D, por conta de histórico de dificuldades fiscais, de problemas fiscais. Houve, num primeiro momento, uma tentativa de abrir uma porteira para que os estados pudessem contrair novos empréstimos, independentemente da sua capacidade de pagamento, o que geraria ali na frente, de fato, um preço a pagar
altíssimo, né, com o endividamento dos entes subnacionais, dos governos subnacionais, que fatalmente recairia depois sobre a União, e a União teria que viabilizar pagamentos que gerariam a necessidade de emissão de títulos, o aumento do endividamento público geraria possivelmente um aumento de taxa de juros, e aí geraria toda uma outra dificuldade econômica lá na frente. Isso nós nunca apoiamos, mas o socorro para a situação específica do coronavírus nos próximos 3 meses é inevitável, e quem tem as ferramentas, o fôlego para dar esse socorro é a União. Os estados não têm essas ferramentas e a União não poderá se omitir neste momento, porque não vai prejudicar governadores e prefeitos, vai prejudicar o povo brasileiro para quem ela governa. Obrigado, governador. Antes de passar ao Eduardo Fernandes trazer mais uma pergunta, eu vou ter que direcionar algumas perguntas, algumas não muitas, que chegaram do mesmo tema, e peço desculpas se soar repetitivo, mas o momento está muito turbulento lá em Brasília hoje, e tem aparecido muita pergunta aqui. Sobre estabilidade política. Então, você tem os estados seguindo certas medidas e o governo federal defendendo outra linha. E hoje, com mais uma notícia que causa, como eu disse, um momento turbulento em Brasília, como que essa instabilidade política afeta diretamente o enfrentamento à pandemia pelos estados? E se existe alguma forma, e como o senhor enxerga uma forma de alinhamento e união entre os estados, entre o governo federal, para combater isso de forma prudente? É claro que a situação política interfere, tudo demanda energia, né? Você precisa estar com fôlego e capacidade para enfrentar algo completamente fora do script, como uma pandemia como essa. Olha, eu sabia que não seria fácil ser governador do Rio Grande do Sul, por conta dos problemas que o nosso estado tem. Os indicadores mostram que somos o estado com o mais baixo índice de solidez fiscal, utilizando aqui um dos dados do CLP, o Centro de Liderança Pública, que faz o ranking da competitividade, e que aponta o Rio Grande do Sul mais baixo indicador de solidez fiscal. O gasto que nós temos maior do que a nossa receita, o perfil da nossa dívida, entre outros fatores, comprometeu muito a capacidade de atuação do governo, embora sempre eu ressalte, já que estamos aqui diante de líderes empresariais, que o Estado é uma coisa, o governo é outra. Na verdade, o governo, claro que eles se entrelaçam, se tocam, né? A capacidade fiscal do governo efetivamente afeta o Estado, mas o Estado tem uma economia dinâmica, vibrante, empreendedorismo, capacidade de inovação, e é por isso que nós estamos trabalhando aqui, toda a nossa agenda sempre foi focada em dar ganhos de produtividade no Estado a partir de uma agenda de melhoria do ambiente de negócios, reduzindo burocracia, privatizando, fazendo concessões, viabilizando investimentos privados liderados pelo governo a partir das concessões e privatizações, e também fomentando investimentos privados diretos a partir dessa melhoria de ambiente. Por exemplo, ano passado nós aprovamos aqui um novo Código de Meio Ambiente que buscou estabelecer ferramentas para a aprovação de licenças de forma ágil, inclusive por um processo de em que o empreendedor lança toda a sua documentação e automaticamente recebe a licença em diversos tipos de empreendimentos em que se verifica baixo impacto ambiental e que antes precisavam passar por uma extensa jornada burocrática e que agora poderão passar a ser liberados num processo de adesão e compromisso em que o empreendedor se compromete ao atendimento das demandas que estão estabelecidas na lei, do ponto de vista ambiental, e automaticamente está licenciado, o Estado passa a estar ciente daquele empreendimento e vai lá buscar acompanhar e fiscalizar, mas ele não cerceia, né? O Estado não cercear o empreendimento até dar o ok. Isso é para agilizar investimentos. Então, o Rio Grande do Sul ele tem um desafio fiscal do governo e, de outro lado, a nossa agenda sempre foi voltada a viabilizar investimentos privados e melhoria do ambiente de um Estado que já é altamente empreendedor. Mas, quando você tem um ambiente político tumultuado, parte da sua energia, que deveria estar focada nesta agenda, acaba sendo desperdiçada
para administrar conflitos políticos. Então, o governo federal, que deveria entender que o poder se divide, é próprio da democracia, você não é o dono da razão, da verdade, né? Isso, para mim, é muito claro. Você assume um cargo eletivo com a relevância de prefeito, governador do estado, de presidente da República, você não é você quem manda. Em primeiro lugar, a Constituição manda, né? Em segundo lugar, você tem a Constituição dividindo poderes e você tem uma parcela de poder que precisa conciliar com outros que detêm parcela do poder para puxarmos numa mesma direção. Tem um livro que eu sempre recomendo a leitura, que é do Moisés Naim, o chamado O Fim do Poder, e que chama atenção para isso. O poder está distribuído na sociedade, em instituições e também na sociedade civil, que se empodera a partir das redes sociais. Então, você tem, como governante, que conciliar esses legítimos interesses, porque, por exemplo, um deputado, ele que esteja se opondo a qualquer iniciativa do meu governo aqui, eu tenho que compreender que não é o deputado, é uma parcela da população representada naquele mandato. Eu preciso entender quais são as suas razões, quais são as suas motivações. Ali está parte, uma parcela da sociedade com uma agenda que, por mais que não seja a minha agenda, é uma agenda de uma parcela da sociedade para quem eu governo também. Então, chamar para dialogar, para conversar, estabelecer e tentar criar pontes. Esta negociação, aquela negociação que se convencionou falar na política com outras moedas, como cargos, dinheiro vivo, seja o que for. Não estou falando desta negociação que, evidentemente, eu repudio com veemência. Mas a negociação política, em que a minha agenda, com a qual eu fui eleito, é posta à mesa para buscar conciliar com a agenda de outros que também receberam pelo voto popular um mandato, né, para representarem aqueles interesses, aquela agenda, esta negociação, esta busca por conciliação, ela é legítima, desejável na política e faz com que nós andemos mais rapidamente, que a gente ande com mais velocidade, que é o interesse da população. Então, quando você não negocia, quem paga o preço é o povo. Sempre o povo irá pagar o preço. Quem está eleito, quem foi eleito, já está eleito por 4 anos, vai ter uma posição, vai ter o seu salário como um emprego, que é também a posição. Você é contratado para uma vaga de emprego, sendo governador, prefeito, presidente, e você está com um contrato que, a rigor, tem um período de validade já estabelecido. Se você viabilizar a agenda, quem vai pagar o preço é a companhia, né? Nesse caso, os sócios todos, que são o povo brasileiro, pela falta de velocidade nas entregas. Então, é muito importante saber fazer política, né? Elas não são oposição uma coisa a outra, gestão e política. Se você não fizer política, você não vai ter espaço para ousadia técnica, para a gestão mais arrojada, porque a gestão arrojada, naturalmente, fere interesses, né? Estabelece conflitos, e você tem que fazer política para administrar isso e não fazer com que esses interesses conflitantes acabem sendo tão fortes que acabem inviabilizando a própria agenda pela qual você foi eleito. Então, o que a gente está vendo de conflito político, certamente pagamos todos o preço na falta de velocidade dessa agenda no Brasil. Perfeito. Eduardo, passo a você. Eu sei que você deve ter algumas perguntas aí específicas de empresários do Rio Grande do Sul. Passo a palavra a você. Bom, governador, eu vou entrar eu vou manter a linha dessa parte da solidez fiscal e também juntando com a governabilidade. O senhor sinalizou aí, e esses impactos aí do Covid-19 tem um impacto muito forte na arrecadação do Estado, né? O senhor usou como exemplo pessoal e alguns dos seus secretários uma redução de 30% do seu salário, para que isso possa também servir de exemplo para as outras pessoas. A gente vê que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, eles têm sido muito próximos nesses processos, porém eles estão fora desses impactos de arrecadação.
como é que poderia se distribuir melhor esses impactos sobre todo o contexto público e gerar um maior equilíbrio no orçamento? Olha, Eduardo, eu entrei na política muito cedo, é importante aqui justificar também. Entrei na política muito cedo, gosto da atividade pública desde cedo e concorri a vereador ainda quando eu tinha 19 anos e passei a ocupar funções públicas e me sinto vocacionado para isso e busquei melhor formação para isso, né? Estudei bastante, inclusive do exterior, as oportunidades que me foram oferecidas em gestão pública. Busquei fazer um mestrado em gestão pública que acabei interrompendo porque vinha concorrer a governador do estado, estava fazendo um mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Mas esta posição que eu ocupo, como eu disse até, é um contrato de trabalho, né? Eu fui contratado e sou remunerado por isso. Fui contratado pelo chefe dessa grande organização que é o Gaúcho, e sou remunerado por isso. E estou observando que as receitas da companhia, né, para assim colocar diante do meio empresarial, estão decrescendo fortemente. Não é razoável que o chefe assista a isso como se nada estivesse acontecendo e fiz essa redução. Para mim, é a minha única fonte de renda. Ela tem um preço, né? Fiz porque entendo que era necessário que se fizesse. Não tenho outra fonte de renda que não a do salário de governador, e um corte de 30% é sentido no meu salário. Os secretários de Estado também estão aderindo voluntariamente a esta decisão. Então, a gente sabe que a sociedade está pagando esse preço, né, das restrições que se impõem. Então, é um fator de exemplo e também para dentro do próprio governo. Aliás, muitos cargos de confiança que não estão no nível de secretário estão também aderindo e tomando essa providência. Vários prefeitos também observaram esta ação, estão tomando a mesma providência no Rio Grande do Sul. Para dar o exemplo, nós fizemos até aqui para a sociedade tudo que estivesse ao nosso alcance. Lembrando também que, no final das contas, o governo precisa pagar a saúde, a segurança. Então, ele tem uma capacidade limitada de oferta de prazos para pagamentos, porque ele precisa para minimamente sustentar serviços públicos. Nós conseguimos oferecer, por exemplo, trabalhamos os próprios governos estaduais para que no Simples Nacional a parcela referente ao ICMS fosse também postergado o pagamento, e se postergou em 3 meses o pagamento da parcela correspondente ao ICMS no Simples Nacional. Nós buscamos para aquelas pessoas que têm menor capacidade de renda, período de isenção no pagamento de tarifas de luz, de energia elétrica, de água, da cobrança da água. Fizemos um movimento também com os bancos públicos do Estado. O próprio Banco do Estado do Rio Grande do Sul ofereceu aí o prazo de carência para aqueles que não estão conseguindo pagar as dívidas contraídas, os empréstimos contraídos junto ao Banco do Estado. Se ofereceu crédito a maior. Agora, ontem ainda falei com a direção do BNDES, que nos confirma vai ampliar a capacidade de tomada de empréstimos aí pelo BNDES dos nossos bancos de desenvolvimento, o BRDE e o Badesul, para que nós possamos oferecer mais crédito às empresas para capital de giro nesse momento de agora temos dificuldade de fazer muitos outros movimentos sem haver o apoio federal. Nós queremos fazer novos movimentos de apoio a setores econômicos que estão afetados, mas sem haver as condições de receita para assegurar a manutenção de serviços essenciais à população, isso se torna muito difícil. Até por isso que a tratativa da compensação com o governo federal das perdas de ICMS, elas devem ter um cuidado para não inviabilizar programas de apoio a setores econômicos, quando, por exemplo, se estabelece ali que essa recomposição irá vedar diferimentos, né? Ou seja, se os estados quiserem alcançar a setores econômicos atingidos a possibilidade de não pagarem ou reduzirem o pagamento por um período da pandemia para se sustentarem, isso está vedado neste apoio.
é para evitar uma farra, como se falou, mas, de outro lado, acaba significando também a impossibilidade de se oferecer mais apoio em diferimento de pagamentos de impostos em setores que vão estar muito afetados. Então, por isso que é tão importante que haja uma coordenação nacional, haja um entendimento nacional entre os entes federativos, para que a gente possa superar essas questões, esses receios de parte a parte e construir um projeto que viabilize a mais rápida retomada econômica em função da pandemia. Perfeito. Governador, eu tenho uma pergunta rápida e uma curiosidade também. Nós sabemos que o senhor tem uma trajetória política fascinante. Com qual idade que o senhor foi prefeito de Pelotas? Que eu sei que o senhor era bem novo. Fui eleito prefeito com 27 anos. 27 anos. Você está com que idade aí, Johnny? Eu tenho 25. Tenho 2 anos ainda para... Então tá bem. E indo nessa linha, Pelotas é uma cidade muito fria. Aproveitei para emendar aqui a pergunta do Luiz Fernando, da EMS, que está nos acompanhando, que diz assim: minha grande preocupação é com a chegada do inverno. Qual o plano de ação e como o senhor enxerga a chegada do inverno, né, para essa pandemia? Sem dúvida nenhuma, é um dos fatores preocupantes. É um momento em que o nosso sistema de saúde já é mais demandado com a chegada do inverno e é onde também período em que as pessoas elas vão mais estar em ambientes fechados, em contato e, consequentemente, em ambientes fechados, potencialmente expostas aí a riscos de contágio. Então, nós estamos também observando isso, né, acompanhando, e até por isso é do interesse, como a gente tem o inverno pela frente, a gente vai estar com o dedo no pulso, como eu disse, monitorando, até por isso que a gente tem que ter um sistema diferenciado de distanciamento social, porque é impossível você pensar manter o rigor do distanciamento que nós temos hoje por mais 4 meses, né? O inverno só vai começar lá em julho, né? Nós temos março, abril, maio, junho. Nós vamos ter de junho a julho, agosto, setembro. É impossível você pensar que vai ficar até setembro com o inverno todo com essas restrições. Então, é por isso que o distanciamento se passa a ser controlado e monitorando em cada uma das regiões. Se tiver alguma inflexão, mais restrição. Se tiver alguma estabilização desse quadro, a gente permite a atividade, mas é por isso que a gente também está distribuindo nos nossos hospitais, acompanhando as suas estruturas, pensando também na demanda que eles terão no inverno em relação a síndromes respiratórias, que costumam no inverno mais demandar do nosso sistema de saúde as crianças, né? As síndromes respiratórias se abatem especialmente em crianças e que não são, por sorte aqui, a risco no coronavírus. Então, tem esse fator, mas o problema é a superdemanda que pode ter no sistema hospitalar com a chegada do inverno. Inclusive, não sei se falhou a minha atenção aqui na sua apresentação, mas como está o número de leitos no Rio Grande do Sul? Como está a ocupação? Neste momento, cerca de 55% no total do estado, os leitos de UTI sendo demandados. 55% no estado. Né? E aí, por regiões, nós temos regiões em que vemos uma demanda maior, de cerca de 70%, outras regiões que têm 30%, por exemplo, de demanda nos seus leitos hospitalares. Eduardo, você tem mais alguma pergunta? O Furlan, Eduardo, deixa aberto. A gente está caminhando para o final daqui a pouco, temos tempo para mais algumas perguntas. Deixa o Fernando e o Furlan. Ministro, quer fazer a pergunta ou eu posso? Posso fazer? Vai você, Eduardo. Tá. Governador, um dos pontos importantes para ter uma retomada econômica seria a questão da retomada das escolas. Muita gente tem dentro das suas casas, tem os filhos, e quando deixam nas escolas, podem retomar suas atividades de trabalho, mulheres, homens, e deixar nas escolas. Isso é uma questão ainda que a gente não tem ainda tanto entendimento. Poderia nos explicar um pouco melhor isso para ver quais os impactos no setor da educação
de que forma seria isso coordenado e como é que o governo está coordenando essa linha? Foi alvo da nossa discussão hoje de manhã, Eduardo, no nosso gabinete de crise. A Secretaria de Planejamento, que está coordenando o trabalho do distanciamento controlado, está num grupo temático aí, específico com a educação, trabalhando para que nesse processo de distanciamento controlado a gente tenha essas definições que possivelmente serão também contempladas nesse processo do distanciamento controlado. Lembrando que é fundamental a educação, não apenas pela questão da aprendizagem aos alunos, né, para não perdermos um ano letivo de uma geração aí importante, e de outro lado é importante do ponto de vista econômico, tanto pela questão dos pais que para trabalhar precisam da segurança de onde deixar os seus filhos, quanto pela atividade econômica que a educação representa também. Você tem universidades, cursos técnicos, as escolas também como atividade econômica. Tem uma economia nas nossas cidades, então a gente está observando com todas essas condições o retorno da educação, mas ainda não temos uma resposta objetiva que nós devemos oferecer nos primeiros dias da próxima semana. Ok. Faço mais uma, ministro. Como é que a gente está no horário, Johnny? Está com áudio bloqueado, Johnny. Está com áudio desligado, Johnny. Desculpe. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Eduardo. Depois eu passo a você e o Furlan e a gente caminha para o encerramento. De novo, uma pergunta que chegou aqui de diversas pessoas, inclusive do Stefani, vice-presidente do Carrefour, que qual é a perda do Brasil com a saída do ministro Sérgio Moro? Como que o senhor enxerga isso? Mandar um abraço ao Stefani, uma alegria poder conversar com ele, ainda que virtualmente aqui. Olha, Stefani, e a todos que nos acompanham, é uma perda muito grande, né? Perde não apenas pela capacidade técnica do ministro Sérgio Moro e o seu comprometimento de uma forma lisa e transparente com o combate à corrupção, mas símbolo e perde pelas razões e pela forma como isso está acontecendo. A agenda do combate à corrupção está perdendo neste momento. Porque o ministro Moro deixa muito claro, não é apenas por uma divergência, mas por uma motivação de uma substituição que não está explicada, que não está clara, de uma tentativa de interferência política. Então isso é muito grave e gera uma desconfiança que não colabora com o ambiente que nós precisamos no país de sobriedade, serenidade, tranquilidade que o país precisa, uma suspeita que vai precisar ser apurada, pela frente e que nós esperamos, pelas instituições fortes que temos, sejam efetivamente apuradas para dar respostas à sociedade brasileira e que seja o mais rápido possível superado esse momento grave pelo qual estamos passando. Johnny, eu tenho uma última pergunta. Brasília tem uma gauchada forte lá, né? De vários partidos, fazendo parte do governo, sendo parte da oposição. Nesse momento, todos pelo Rio Grande, todos pelo Brasil? Olha, da parte do Rio Grande aqui, nós estamos com toda a disposição para ajudar o Brasil, né? O Rio Grande do Sul, ele é um estado aguerrido na defesa dos seus ideais. A nossa história também mostra isso, né? Agora nós entendemos que a força dessa grande nação vem das instituições fortes, do respeito a cada uma das instituições, do que se construiu ao longo da nossa história. A gente quer trabalhar junto. Acho que um dos bons exemplos, Furlan, é o trabalho que é feito no COSUD, o Consórcio Sul e Sudeste dos estados, né? São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
trocam muitas informações entre os seus secretários, reuniões muito produtivas, bem organizadas, sem proselitismo político, com foco no trabalho e no resultado. Então, a gente tem que exercitar mais este pacto federativo na distribuição de responsabilidades, competências, recursos e muita integração. O único caminho da democracia, que é custoso, sem dúvida nenhuma, é dialogar constantemente, até cansar de falar e cansar de ouvir também, porque diálogo não é só falar, né? Diálogo pressupõe dois caminhos, não é monólogo, é falar e é ouvir o que o outro tem a dizer. Os políticos gostam muito de falar, nem sempre sabem ouvir. E acho que é muito importante que a gente constitua um ambiente de diálogo em que os agentes políticos, lideranças, sejam permeáveis. Eu digo permeabilidade porque já cansei de falar com políticos em que, quando eu estou falando, a sensação que eu tenho é que eles estão simplesmente preparando o que vão falar depois e escutando absolutamente nada, né? Por isso eu digo que é impermeável, porque já falei com políticos que eu tinha a sensação de que as ideias que eu lançava batiam e escorriam sem entrar absolutamente nada naquela pessoa. Então, permeabilidade nesse sentido. Ouvir, tentar entender, assimilar as ideias do outro e se deixar convencer das ideias do outro para buscar construir caminhos melhores, né? Eu acho que essa é a política que a gente precisa, que não é nem nova nem velha, ela é simplesmente diferente do que a gente se habituou a ver nos tempos recentes aqui no Brasil. Governador, antes de encerrarmos aqui, eu deixo aberto para que o senhor possa mandar uma mensagem para os empresários que nos acompanham, de esperança, talvez, ou como os empresários podem ajudar o governo do Rio Grande do Sul, e uma mensagem para eles como cidadãos, a sua mensagem final que deixa nessa live. Eu deixaria uma mensagem. Em primeiro lugar, o Rio Grande do Sul busca ser, ao lado de outros estados que estão fazendo a sua lição de casa, um território em que se estimule quem empreende, né? Quem deve realmente ser cumprimentado, recebo muitos cumprimentos de pessoas amigas e daquelas pessoas que eu nem conheço, mas que nos incentivam, mandando as suas mensagens de apoio, de incentivo, e que me dizem: olha, não sei como é que tu aguentas, não sei como é que você aguenta essa pressão. E eu digo: olha, quem deve realmente ser exaltado é quem empreende num país como o nosso, com todas as dificuldades que se tem, de um ambiente regulatório que é difícil, de se submeter ao imponderável da política, ou, em alguns setores, ao imponderável do clima. Se vai dar, claro que isso se submete em qualquer país, mas nós temos aqui, além de tudo, essas dificuldades políticas que geram uma dificuldade a mais, a dificuldade regulatória, da burocracia, da logística, a dificuldade do ambiente tributário complexo. Quem empreende neste país é que merece a nossa salva de palmas. E o nosso estímulo, né? Nós continuamos trabalhando para reduzir burocracia, para melhorar as condições logísticas, para reduzir custos tributários com a redução do custo da própria máquina pública. Essa continua sendo a nossa agenda. Temos um obstáculo a mais a ser superado com a pandemia. Mas, vamos falar a verdade, o nosso país já enfrentou tantos outros obstáculos de planos econômicos tão heterodoxos, né? tão complicados de serem suportados pelo setor privado. Nós vamos superar certamente essa pandemia e temos que voltar aos trilhos de uma agenda que precisa ser implementada da parte do Rio Grande do Sul. Todo o foco e todo o empenho, que é esta agenda de reforma para melhorar o ambiente para quem empreende. A partir do empreendedorismo privado que o Brasil terá solução, o governo precisa fazer a sua parte. É claro que um ambiente político, na forma como nós temos, ele é um custo a mais, mas haveremos de superar este momento e nos encontrarmos com o destino dessa grande nação. Eu quero que todos, assim como eu sou, sejam otimistas e façamos todos a nossa parte para viabilizarmos aquilo que nós queremos. Um grande país, seguro,
em todos os sentidos, para as nossas famílias, para se viver, seguro do ponto de vista do investimento privado, né, da segurança jurídica, e que a gente possa, então, nos posicionarmos no mundo com o destaque que esse país merece. Perfeito, governador. Antes de passar, então, ao Eduardo e o Furlan fazerem seus agradecimentos, eu quero agradecer em nome de todo o LEAD a sua participação e ter disposto do seu tempo para conversar e dialogar com os membros do LEAD, com o setor privado, e parabenizar pela sua atuação no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, governador. Passo ao Eduardo, que na sequência passa ao Luiz Furlan. Bom, também parabenizar o Johnny pela condução desse evento e também quero agradecer ao ministro Furlan, que eu vi que estava sorrindo na hora quando o governador falou das dificuldades que é quando que as pessoas dizem uma loucura está à frente, e o ministro Furlan é por muitas lideranças aqui no estado considerado o melhor ministro que já teve dentro do Ministério do Desenvolvimento. Então é sempre um aprendizado estar com ele convivendo. Então agradeço também e agradeço ao governador pela sempre abertura do diálogo com o setor produtivo, na busca de construir um Estado mais competitivo, mais forte, sempre consultando as diversas lideranças, muitas delas filiadas ao LEAD, para essa construção, e certamente o Rio Grande do Sul vai sair fortalecido dessa crise toda, e te parabenizar pelas palavras e por esse encontro aqui hoje. Obrigado. Olha, a sua fala final, governador, foi extraordinária, porque hoje está parecendo uma sexta-feira da paixão, né? 2 semanas depois, onde todo mundo está preocupado, inquieto, os mercados aí se agitando, bolsa 8% para baixo, dólar para cima, e a sua apresentação consistente, detalhada, com técnica no momento exato e a política do outro, nos dá um ânimo para chegar nesse fim de semana agora e procurar entrar na segunda-feira com o pé direito. Parabéns, e agradeço em nome de toda a equipe do LEAD e dos nossos associados que estão aí ouvindo, e certamente tem essa interpretação que eu estou procurando dar. Boa sorte e força, né? Meu avô de Santa Maria, Rio Grande do Sul, dizia: não esmorecer para não desmerecer. E eu sempre penso nisso. Muito bem. Obrigado pelas palavras, ministro Furlan. Obrigado mais uma vez, governador. Eduardo Fernandes, presidente do LEAD Rio Grande do Sul, muito obrigado. Luiz Furlan, chairman do LEAD. Que tenhamos um bom fim de semana de descanso para enfrentar mais uma semana a partir de segunda-feira. Governador, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.